Olá pessoal, Giovanni Roncalli, presidente da CBTT, para trazer aqui o resultado da nossa reunião na Delearme de São Paulo. Primeira coisa que eu preciso agradecer é ao PL Defesa. Não estaria aqui jamais fazendo bajulação ou qualquer agradecimento com base em me prometeram alguma coisa, de forma alguma, nem candidato eu sou. Se eu estou agradecendo aqui é de coração e é porque de fato me deram todo o apoio necessário para que essa diligência ocorresse. Isso é importante porque vocês sabem que hoje, toda vez que alguém faz um agradecimento, né, tem alguma coisa por trás. Aqui não tem, nós trabalhamos em regime de gratidão. Então, muito obrigado PL Defesa e eu tenho certeza que nós teremos mais parcerias para que mais diligências como essa ocorram. Em relação, antes da gente entrar na parte processual, eu tenho inúmeros pontos aqui para tratar, além de outros que estão aqui no WhatsApp. Em relação ao delegado, vamos a uma rápida sensibilidade, falar sobre o doutor Diógenes. Falo sobre ele porque funcionário público, todo funcionário público é funcionário público, né? A gente está falando aqui sobre o funcionário público. Olha, eu advoguei durante muitos e muitos anos na advocacia criminal, desenvolvi uma sensibilidade, pode me chamar de sensitivo, além de que eu acredito, né, eu acredito em Deus, acredito que Deus me dá essa capacidade também de sentir, né, a vibração de cada pessoa. Mas a gente faz uma análise automática em relação às decisões, à forma de conversar. Em pouco tempo eu sei quem é a pessoa. E aqui, meu irmão, eu vou estar me arriscando, mas eu vou me arriscar mesmo porque eu preciso ser justo. Nós estamos lidando com uma pessoa legalista. Mas o meu processo está em atraso e não sei o que lá. Meu irmão, as coisas vão entrar nos eixos. Eu acredito que de março em diante, tudo deverá estar no seu devido lugar. Há um período que eu vou explicar para vocês, que é esse período onde servidores públicos escolhem principalmente esses meses para poder tirar férias, e isso termina atrasando um pouco em todos os setores. Mas não sei o que lá, houve um erro. Eu vou explicar tudo. Mas o que importa é que ele é uma pessoa justa, é uma pessoa razoável, é uma pessoa legalista, é uma pessoa que lê a Constituição, está lá os princípios que regem a administração pública, no artigo 37. Se a gente tiver aqueles princípios seguidos, nós teremos segurança jurídica. Eu posso dizer a vocês que vocês terão segurança jurídica. Mas tá horrível, tá atrasado o processo, eu não quero saber. Então eu vou abrir seu olho. Preste bem atenção. Nós só queremos saber quais são as regras do jogo e jogar de acordo com as regras. Isso é ter segurança jurídica. E não sermos surpreendidos. E quando estamos tratando do Estado, se o Estado quiser, ele pode te prejudicar sem você ter feito nada errado, ou pode procurar e vai encontrar alguma coisa, porque em algum dia você baixou uma música. Isso é crime. Em algum dia você comprou um CD pirata, isso é crime. Então, se o Estado quiser, ele vai te engolir vivo. E basta que você reconheça que o órgão mais pontiagudo, o órgão mais contundente, mais do que uma faca amolada, mais do que uma peixeira amolada, o órgão mais contundente que vai te fatiar no meio, se ele quiser, é a Polícia Federal. Quando nós estamos tratando com Polícia Federal e com o Exército Brasileiro, é totalmente diferente de tratar, por exemplo, em um ministério, em um órgão, em um gabinete de um deputado ou de um senador. No gabinete do deputado e do senador ou em um ministério de governo, nós vamos lá para pleitear situações políticas, para pleitear uma ajuda, para pleitear algo em benefício da nossa categoria. Quando nós vamos tratar com o Exército e com Polícia Federal, é diferente. Nós vamos lá pedir apenas que seja cumprido o que está na lei. Não existe fantasia, não existe pedido
político, pedido de ajuda, pedido de apoio. Não existe isso. Exército e Polícia Federal tratam apenas do que está na lei, do cumprimento da lei. Ah, então o que é que você vai conversar lá? Nós vamos diligenciar entendimentos, porque uma garrafa pode estar meio seca ou pode estar meio vazia. Essa daqui está meio o quê? Há alguns entendimentos que a pessoa pode entender de um jeito, a gente vai lá e explica, mas doutor, a lei diz isso, quando o senhor aplica com o princípio da legalidade, diz isso. E é isso que a gente diligencia. Inclusive, eu agradeço até o PL Defesa por estar presente na reunião, porque eles viram que quando eu estou dentro de uma Delearme, eles são testemunhas disso. Eu não fico lá conversando potoca, falando sobre café. É um diálogo extremamente técnico. Fui recebido lá e muito bem recebido, conheci todas as instalações e o que é que importa? Não foi o Giovanni, foi vocês, porque foi a instituição representativa nacional, a CBTT, quem estava lá ao lado do PL Defesa para poder representar vocês. Então não era eu, era vocês lá. E aqui eu estou para poder passar esse feedback sobre tudo que aconteceu lá. Enfim, só para vocês entenderem, tem gás, fui eu que engasei e fiquei. Só para vocês entenderem sobre isso que eu falei e a gente encerrar e começar a parte técnica, a maior prova de que quando um servidor público, quando o Estado quer, ele pode te prejudicar, ele tem capacidade disso. Eu tenho um amigo pessoal que ele foi pedir um porte há uns 10 anos atrás. Eu comecei no tiro em 2008 e tirei meu CR em 2009. Ele foi pedir um porte. E a justificativa dele é que ele tinha muitas e muitas armas, dezenas de armas, porque ele era colecionador de fato mesmo. Ele tinha armas antigas, armas raras, armas de valor histórico e financeiro muito grande. Ele foi pedir esse porte dizendo, olha, eu sou colecionador, já tive vários e vários e vários portes, está na hora de renovar. Como não renova, pedir um novo para poder continuar a partir do vencimento do anterior. O delegado indeferiu o pedido de porte e mandou um ofício para a Receita Federal. Por que ele mandou esse ofício? Porque o delegado, ele não está ali só para deferir porte, ele está ali para investigar, a vida deles é essa. Esse é o objetivo da Polícia Federal, é investigar. Então, se situem, se posicionem para vocês saberem com quem a gente está lidando. O objetivo do órgão é investigar. Mas há investigações que são desnecessárias. Por exemplo, ele mandou um ofício para a Receita Federal para perguntar se o imposto de renda daquele CAC estava compatível com a quantidade de armas que ele tinha. Ou seja, havia ali uma possibilidade de, além de indeferir o porte, se iniciar uma operação da Polícia Federal para prender esse CAC e apreender todas as suas armas, porque o imposto de renda dele não batia com a quantidade de armas que ele tem. Então ele estaria sonegando, seria um sonegador, e vamos fazer uma operação em conjunto com a Receita Federal. Eu acho extremamente desnecessário isso. Graças a Deus, esse meu amigo, o imposto de renda dele batia com a quantidade de armas que ele tinha, mas é para você acordar que eu quero isso, eu quero dar uma chupeta para ele. Não se resume a isso. Se resume ao fato de nós termos segurança jurídica, porque nós precisaremos, estamos no ano do juízo final, todos os seus CRAFs vencerão, e se a Polícia Federal quiser não te dar segurança jurídica e te atrapalhar na revalidação dos seus CRAFs, para depois iniciar uma persecução penal contra você, ela faz se ela quiser. Mas o que é que importa é quem está do outro lado. Se é uma pessoa de boa intenção, se é uma pessoa que eu não quero ser nem armamentista e nem desarmamentista, eu só quero cumprir o que está na lei. Esse é o doutor Diógenes. É isso que importa. O barco está ruim, obviamente o barco está cheio de furo, mas eu vi com meus próprios olhos que ele está lá tentando tapar todos esses furos com os funcionários que ele tem à disposição para que esse barco entre em alto mar
e a gente possa velejar por águas tranquilas, sendo dado a vocês exclusivamente o que é de seu direito. É isso que a gente precisa saber. Então, resumindo, nós temos segurança jurídica, é uma pessoa de excelente índole, é uma pessoa de excelente intenção, extremamente legalista, extremamente cumpridor dos princípios constitucionais e é uma pessoa que tem vontade de vencer nessa missão. É uma missão de prestação de serviços à sociedade, mas não esqueçam, são Polícia Federal. Se quisessem, prejudicariam todos vocês, teriam inclusive apoio do governo para isso, né? Vamos agora a o que importa. Eu tenho aqui inúmeras situações que eu anotei para poder passar para vocês, tudo que vocês nos passaram, porque quando eu estava lá falando não era Giovanni Roncalli, não era nem a CBTT falando, era vocês. Porque nós fizemos uma live, nós anunciamos em todas as redes sociais. Anunciamos no Kawaii, no TikTok, no X, no Instagram, no YouTube. Tem outra rede social? Tem o Threads. Anunciamos no Threads. Todos vocês atenderam o nosso chamado, foram lá para a live. Nós iremos diligenciar em outras delegacias. Se você é de São Paulo, fique. Você precisa ouvir tudo que eu tenho a te dizer. Se você não é de São Paulo, fique, porque é para você entender qual é o tipo de diligência que nós faremos lá. Eu quero que adiante meu processo. Eu quero que meu processo... Então você quer que seu processo seja passado na frente dos outros? Não. Obviamente, graças a Deus, todos os processos que a gente pegou em live, eles foram diligenciados. A essa altura, eles já devem estar, inclusive, deferidos, mas porque todos os processos que estavam antes deles também foram deferidos para ser justo com todo mundo. Vamos lá. Primeiro eu vou aqui passar no Zap o que eu tenho aqui para falar para vocês. Esse período inicial tem algumas dificuldades, elas estão sendo superadas, estão sendo vencidas. Daqui a pouco esse navio embica para alto mar, como eu já falei, mas existe uma questão que vocês precisam estar cientes. Nós estamos em janeiro. Se você fosse servidor público, você tiraria suas férias em que mês? Responda aí. É uma pergunta que eu quero que você, inclusive, responda aí nos comentários se você for servidor público. Eu quero saber, não é para ficar calado não, escreva nos comentários, você tiraria em que mês? Você tira em dezembro, janeiro ou fevereiro? Então tem muitos servidores públicos tirando nesse período, e isso precisa ser considerado. Daqui a pouco, a partir de março, esses processos vão estar andando. Em relação aos processos protocolados por e-mail, o que é que eu tenho a pedir a vocês? Todos os processos que vocês mandarem, isso é uma observação que o delegado pediu para passar, para que todos vocês tenham uma prestação de serviço mais eficiente. Toda vez que você mandar um e-mail, aguarde o número SEI. Seu processo só vai tramitar se ele tiver número SEI. Não veio o número SEI, mande um e-mail. Se a pessoa só confirmou o recebimento, mande um e-mail pedindo, olha, onde está o número SEI? Você pode me enviar, por favor? Agora, não fique reiterando várias e várias vezes o e-mail, porque você atrasa o seu atendimento. Se você tem uma caixa de e-mail que você tem, é capaz até de ser, você pode até não ter CPF, mas caixa de e-mail você tem. Se você tem uma caixa de e-mail, você sabe que quanto mais você fala no e-mail, mais o seu e-mail sobe. E você sabe que um servidor público, quando ele vai analisar um e-mail e ele precisa analisar do mais antigo para o mais recente, ele vai lá embaixo. Se você é um conversador de e-mail e você acha que o e-mail é um bate-papo, é um WhatsApp ou até mesmo um walkie-talkie para você ficar falando câmbio, você toda vez que fala, você sobe o seu e-mail e atrasa o seu atendimento. Então só fale quando for respondido. Se você não for respondido, ligue e pergunte. Você pode confirmar o recebimento no meu e-mail, mandar o número SEI, porque seu e-mail pode estar na caixa de spam. Não me mandaram o número SEI. Gente horrível. Estão querendo me prejudicar. Não. São dezenas de trabalhadores
novos que estão sendo arduamente treinados diariamente para poder prestar um excelente serviço. São pessoas novas. Essas pessoas novas são seres humanos. Seres humanos são passíveis de erro. Eu tenho certeza que hoje você já errou. Você imagine ali um jovem que está sendo treinado e ele esqueceu. Então você está ajudando o cara até a padronizar o procedimento. Olha, amigo, você esqueceu aí de mandar o número 6, manda por favor. Aguarde alguns dias, aguarde até 3 dias para que o pessoal, acho que 3 dias é um prazo razoável. Passou de 3 dias, não te responderam, 3, 4 dias úteis, ligue para confirmar o recebimento. Se a pessoa disser, eu estou vendo o teu e-mail, não ligue mais. Porque, a não ser que dentro de 15 dias não te mandaram o número 6. Mas por que não ligue mais nem mande mais e-mail? Porque você vai ficar mandando e-mail e vai só subir. Às vezes o cara vai dizer, eu estou vendo. Se ele achar conveniente, ele vai já te responder ali com o número 6, localizou o teu e-mail e vai te responder. Mas pode ser que ele entenda que ficar, toda vez que alguém liga, o cara ter que responder ali com o número 6, vai condicionar mentalmente todo mundo e até os funcionários a só fazer isso quando receber a ligação. O cara vai te responder, não, eu estou vendo teu e-mail, mas quando chegar a sua vez, ou seja, ele vai de baixo para cima do e-mail mais antigo para o mais novo, ele vai te responder. Para ser justo com todo mundo, né? Se você ficar mandando vários e-mails para tratar sobre o mesmo assunto, vai terminar gerando uma confusão, vai gerar vários números 6, e você vai terminar prejudicando o seu atendimento. Por que demora tanto para poder... não é uma coisa instantânea que gera um protocolo como o Sinarmicac ou o Sigecorp? Para o funcionário montar o processo SEI, é tudo feito manual. Ele precisa juntar tudo, verificar se a documentação está correta, se está faltando alguma coisa, iniciar o processo, fazer o upload desses documentos dentro do SEI, logar dentro do SEI. Então não é bem assim, tá certo? Leva um tempo para ser finalizado, além de que a fila de processo para incluir no SEI é monstruosa. Nós estamos falando de São Paulo, que deve ter hoje por volta de 250 mil CACs. É a quantidade de CACs maior por estado em um país. É o estado que mais tem CACs dentro do Brasil, perdão. Vamos ver aqui. Quando você vai protocolar um processo no Sinarmicac, tem um campo lá no fim chamado informações adicionais julgadas úteis. Não tem, cameraman? Pronto. Esse é o campo onde você vai se comunicar com o analista. Onde você vai se comunicar com o analista ou com o delegado. É lá onde você vai colocar qualquer observação que você entenda ser plausível, entenda ser razoável. Meu amigo, se você quer que essa informação seja vista, que ela conste no processo, não fique falando por telefone, não fique mandando por e-mail. Concentre tudo no processo, se o processo é Sinarmicac. Coloque lá nas informações julgadas úteis o que você acredita que vai ser, inclusive, o motivo de deferimento do seu processo, de acordo com o que está lá. Ele serve como um bloco de recados e é lido por todos os analistas. Inclusive, a leitura deste campo consta nos manuais de operação utilizados no estado de São Paulo. Vou chegar lá nos manuais de operação. Vamos ver aqui. Dos processos que vocês apontaram em live, e muita gente apontou, tem um fato aqui, 2 fatos que eu preciso considerar. O primeiro temos processos que não são do estado de São Paulo. Aí não tem o que ser feito, né, cara? Quando o processo não foi encontrado ou você digitou o número errado, ele não pertence ao estado de São Paulo
ou o número estava incorreto. Além de que há 15 Delearmes no estado de São Paulo, então pode ser que esse processo não seja da Delearme do Dr. Diógenes. Mas, graças a Deus, tem inúmeros processos que me foi passado e eu já recebi um feedback positivo. Você deve estar recebendo também através do e-mail que você recebe sobre a movimentação processual. Teve processos onde, por exemplo, o Eric Hertel, ele reclamou sobre a solicitação de certidão de quitação da OAB. Nós diligenciamos isso, vamos tratar sobre isso. O processo já foi deferido. Tem processos que estava reclamando, que estava em análise há 4 meses, como o do Paulo Sérgio, já foi deferido. Eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles. Alguns aqui está em andamento e próximo de finalização, porque há verificações que têm que ser feitas pelo analista. Enfim, processo por processo foi extremamente diligenciado a ponto de eu receber aqui e estar vendo um feedback sobre cada um dos processos. Como eu não vou tirar o chapéu para o homem dizer: esse homem é legalista, esse homem cumpre, ele não está fazendo um favor para você dizer, não, esse cara ele é dos nossos. Não, ele está cumprindo o artigo 217 da Constituição, que diz que é dever do Estado fomentar o esporte. Então ele está cumprindo aqui apenas princípios constitucionais da eficiência, da celeridade, da legalidade, e está dando satisfação não a uma pessoa, e sim a uma entidade representativa. Processo por processo eu recebi aqui o feedback, onde está sendo detalhadamente explicado o que está acontecendo em cada um. Meu irmão, isso é respeito ao esporte, isso é respeito ao cidadão, isso é uma prestação de serviço exemplar. Eu posso dizer aqui que nós temos um delegado aqui que ele talvez não se exponha tanto quanto o Dr. Marcelo Daemon, mas o espírito é o mesmo. Mas a delegacia do Dr. Marcelo está andando, glória a Deus, maravilha. Mas nós temos aqui 250 mil CACs no estado de São Paulo. 250 mil CACs. Meu amigo, de repente você está lá com uma quantidade de servidor para atender defesa pessoal, ou seja, registro, posse de arma e porte. Você tem uma quantidade de pessoas para atender aquilo e de repente cai no seu colo 250 mil CACs no estado de São Paulo. É preciso que vocês entendam, né? E o cara tá com vontade de vencer, o cara é um excelente gestor, ele é legalista e daqui a pouco esse navio vai estar embicando em alto mar e todos vocês vão estar tendo, talvez não o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque é outro contexto, é outra situação, mas devido à quantidade de CACs, daqui a pouco vocês vão estar tendo um prazo razoável. Vamos explicar agora tudo o que foi conversado. A reunião durou umas 4 horas. Quando eu vou para uma reunião dessa, eu acho que o delegado não aguenta nem mais ouvir minha voz. Mas, enfim. Eu pedi a vocês que vocês me passassem entendimentos injustos, incorretos, despachos ilegais. Eu não recebi. E alguns que eu recebi que pareciam, foi diligenciado, foi explicado do outro lado, e eu estou aqui para explicar a vocês e a gente chegar até num consenso, a gente pacificar o nosso setor. Olha, não há despachos ilegais por parte do Dr. Diógenes. Se houve até, pode ser outra delegacia, eu posso diligenciar isso por vocês, mas por parte do Dr. Diógenes, não. Eu vou explicar qual é a forma de trabalhar dele. Eu diligenciei para que fosse respeitada, que a gente passou por muitos perrengues sobre isso, em algumas outras delegacias,
com o Exército Brasileiro, mas eu pedi para que fosse respeitado, foi o meu primeiro pedido, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Em que sentido? Doutor, quando o senhor verificar que a pessoa, por exemplo, não tem o requisito ali para deferir aquele processo, é nosso direito que o processo seja restituído para que a gente possa corrigir, para ser dada uma oportunidade de defesa. Não, doutor delegado, não é o que o senhor está pensando. Ou eu esqueci, ou o arquivo corrompeu, olha aqui de novo, ou então o sistema engoliu o arquivo, ou seja lá o que for. Todo mundo tem o direito de ter o processo restituído. E eu falei principalmente no caso da idoneidade moral, porque existem boletins de ocorrência que são injustos. Eu citei caso meu, eu já expus aqui para vocês, eu tenho um boletim de ocorrência que foi aberto contra mim só para atrasar minha vida. E glória a Deus, foi arquivado. Então, seria muito injusto que um processo fosse indeferido meu, sumariamente, sem oportunidade de defesa, sem oportunidade de que eu explicasse, por exemplo, que aquele boletim de ocorrência foi injusto e que ele foi arquivado. O doutor Diógenes me esclareceu e me comprovou, inclusive através do manual, nós iremos falar já sobre isso, que é esse o procedimento padrão. Ninguém vai indeferir processo sumariamente. Claro que é o Fernandinho Beiramar pedindo CR. Pode indeferir sumariamente. Porque o cara, não tem nem o que questionar. Beleza. Mas qualquer outra pessoa que não seja um traficante, que não tenha um contexto devidamente comprovado, vai ser restituído em respeito aos princípios constitucionais. E sobre a questão da idoneidade, eu expliquei a questão do BO injusto e eu fiquei até feliz, porque eles não são como o Exército Brasileiro que, eu preciso consultar, esse cara responde o BO, eu não sei o que é, vou pedir ao cara. Eles não vão nem te pedir. Se eles pedirem é porque ainda estão com dúvida. Mas a Polícia Federal tem capacidade, você ainda duvida disso, ela sabe tudo da sua vida. Se ela quiser, ela sabe até... Pega esse carrinho aqui, por favor, que eu ganhei. Se ela quiser, ela sabe até o que você está conversando. Por exemplo, eu ganhei esse carrinho, doutor, é uma brincadeira, pelo amor de Deus. Eu ganhei esse carrinho aqui, entendeu? Então, doutor é muito gente boa, viu? Legalista, eu amo a Polícia Federal. Obviamente que isso é uma brincadeira, mas a Polícia Federal é uma polícia investigativa e a mais poderosa do Brasil em termos de investigação. Aí você acha que eles não vão saber o que você, se você realmente teve o seu BO arquivado, se posteriormente ao BO iniciou uma ação e você foi absolvido, os caras vão saber, eles têm senha, têm acesso para isso nos sistemas competentes. Então, se você tem um BO e o cara está pedindo uma certidão de IP e objeto, é porque ele não conseguiu ver, porque a senha de algum sistema específico no judiciário, de algum local, de alguma comarca ali, que ele não vai ter aquela senha. Que se ele quisesse ver, ele veria. Vai dar um trabalho gigantesco, porque ele vai mandar um ofício para o juiz para saber, e não é uma investigação. É uma coisa que é de interesse do requerente, então custa nada. Ele não conseguiu ver ali que o BO foi arquivado, ele vai te pedir uma certidão de IP e objeto referente ao processo criminal número tal. Giovanni, o que é certidão de IP e objeto? É uma certidão onde você vai pedir no judiciário, na delegacia, ou seja lá onde for, onde estiver tramitando aquele processo, aquela situação, aquele boletim de ocorrência, e a certidão de IP e objeto nada mais é que uma certidão que vai dizer em que situação aquilo ali está. Exatamente, é como se, vou tirar uma foto da situação, olha ela aqui, olha. Ela está nessa posição aqui. Ela vai definir se você perdeu a idoneidade ou não, a certidão de IP e objeto. Enfim, o pessoal vai consultar tudo e já respeita, não
Quando eu fui diligenciar, já estava lá sendo respeitado devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. Diligenciei a assinatura corrompida e foi aí que eu vi, meu irmão, que show de legalidade. Nós temos uma situação de assinatura corrompida pelo sistema Sinar-MICAC, que, pelo que o Segar me informou, já foi resolvida. Para os novos protocolos. Os antigos, não. Os processos que foram protocolados antes do Segar me resolver continuam com a assinatura corrompida. Eu fui lá diligenciar para que fosse mandado por e-mail como o Segar me orientou. Mandou por e-mail, o cara confere e realmente a assinatura está valendo, está aqui, eu vi o documento por e-mail, mas no sistema continua corrompido. Ele me explicou o lado dele como funcionário público, eu entendi, porque eu já trabalhei no Tribunal de Contas, e quando você é servidor público, quando você, até mesmo você deixando o serviço público, se aposentando, você pode ser surpreendido, até 5 anos depois, com o TCU auditando um processo seu, onde você trabalhou, e o TCU vai dizer, olha, por que foi que você deferiu, ainda mais tratando de arma de fogo, é que vão auditar, por que foi que você deferiu um processo aqui se as assinaturas estavam corrompidas? E o TCU chama a responsabilidade daquela pessoa, e as penalidades são muito grandes, são multas inclusive no CPF da pessoa, então o delegado precisa se resguardar. E nós estamos falando de 250 mil CACs. Não adianta, por exemplo, em São Paulo, exclusivamente para São Paulo, o cara mandar por e-mail. Só manda por e-mail se o documento com assinatura sem estar corrompida, se for solicitado. Aí eu fiquei preocupado, doutor, tudo bem, o senhor está me falando da sua situação, que mandar por e-mail, quando o senhor se aposentar, o TCU auditar aquilo ali, daqui o senhor não vai lembrar, não, mas aquilo estava no e-mail. É óbvio que você precisa que a coisa esteja dentro do processo para poder ficar de fácil localização e o funcionário público possa se defender. Não, está aqui dentro do processo. Agora não, tem um e-mail, como é que eu vou localizar um e-mail? Às vezes o cara é um e-mail funcional, você nem tem mais acesso àquilo. Enfim, estou olhando aqui que meu cabelo está assanhado em um determinado ponto, mas paciência, vamos para o recado que é o que importa. O doutor, quando eu perguntei, sim, doutor, eu vi que o senhor está se resguardando, mas e o direito do requerente? Aí, meu amigo, o que ele falou para mim, eu chorei na hora, de lágrimas de segurança jurídica emocionantes, porque eu nunca vi tamanha razoabilidade. Ele disse o seguinte, e realmente funciona. Os documentos com assinatura corrompidas, ele vai adotar a dedução de boa-fé. E é assim que impera o direito brasileiro. Nós temos que ter sempre presunção de inocência, presunção de boa-fé por parte do requerente. A assinatura está corrompida? Tá. Só que há uma argumentação para que ele possa aceitá-la. Se o cara logou com a senha do GovBR, que só o cara tem, por que que... E a assinatura de cada documento serve justamente para a pessoa atestar, eu sou responsável pelo que está escrito nesse documento. Afinal de contas, a assinatura serve para outra coisa. A assinatura serve para dizer bem assim, tá vendo essa declaração de idoneidade? Eu sou responsável pelo que consta nela. Mas a assinatura está corrompida. Mas ele não fez o login no GovBR e não foi ele quem, através desse login, através dessa senha que só ele tem, que ele é responsável, não foi ele quem fez o upload, outra pessoa poderia ter feito o upload. Se quem fez o upload é a pessoa que é responsável pelo GovBR, ou seja, ele mesmo. Cara, que razoabilidade. E é assim no judiciário. Quando eu vou fazer uma petição como advogado, pode ter 100 folhas, pode ter inúmeras páginas escritas pelo advogado, eu sequer preciso assinar minha petição inicial. Por quê? Porque
o ato de eu fazer o upload no judiciário foi feito com o meu token, foi feito com com o meu acesso ao sistema do judiciário através de assinatura eletrônica, através de uma senha. Deduz-se que todos aqueles documentos que eu estou fazendo o upload, eu sou responsável por eles, porque fui eu quem fiz. Não está com minha assinatura, mas fui eu quem fiz. Então, deduz-se que já estão assinados através do ato do upload. Isso é a primeira vez que eu estou vendo sendo adotado em uma DELEARM. Tem embasamento legal na Constituição, na presunção de boa-fé, nos princípios da celeridade, da eficiência. E eu fiquei realmente emocionado, que foi uma atitude que ninguém provocou, veio da própria delegacia. Isso é muito respeito a vocês, então vamos considerar. Teve assinatura corrompida, o que é que vai ser adotado? Mas não foi ele quem fez o upload? Agora, menos para terceiros, porque você é responsável pelo que você estaria ali assinando e foi você quem fez o upload. Agora, quando se trata de laudo de IAT e laudo psicotécnico, vão te pedir dizer que a assinatura está corrompida e vão te pedir o laudo assinado. Aí raciocine só comigo, você vai achar ruim. Aí eu tive outra boa-fé, outra jogada na minha cara. Claro que não foi feito assim, mas fui surpreendido, né, com a pancada da boa-fé nos meus peitos, como a gente chama aqui no Nordeste. O laudo do IAT, quem tem que estar a assinatura ali é o IAT, o laudo da psicóloga, a assinatura que tem que estar lá não é a sua. Então você não pode botar a sua senha do GovBR, fazer o upload do documento e ser responsável por aquilo. Mas eles vão, se eles assinaram eletronicamente e está corrompido, eles vão te devolver, você vai receber um e-mail, vai achar ruim, mas é só o cara tentando resolver o seu processo, tentando te ajudar. Inclusive, nós vamos falar sobre isso. Tudo que te mandarem de pendência é bem objetivo na Delegacia de São Paulo. Se você resolver aquilo, seu processo vai estar deferido. Vamos lá. Se pedirem a assinatura do psicólogo e do instrutor, peça para o teu psicólogo e instrutor não assinar mais eletronicamente, assinar de próprio punho. Não, aí eu fiquei preocupado, mas doutor, vai precisar reconhecer a firma? Não. Por que não? A própria lei de reconhecimento de firma, ou seja, não é o delegado, meu Deus, esse homem é um pai. Não, ele está fazendo amparado pela lei. A própria lei de desburocratização do serviço público e dessas assinaturas cartoriais, ela define que o agente público pode fazer uma conferência. E ele não vai estar, mas ele não está ali com a identidade do instrutor e da psicóloga. Você acha que eles não têm a identidade do instrutor e da psicóloga? Eles se credenciaram onde para eles comparar a identidade? Você acha que quantos laudos de instrutor e de psicóloga assinados eles receberam daquele mesmo instrutor e do mesmo psicólogo? Meu amigo, eles têm mecanismo de comparar se a assinatura é verídica ou não. Se ela não for verídica, se você falsificou a assinatura, parabéns, viu? Parabéns, aguarde. Mas se a assinatura é verídica, você fez o teste, o laudo é verídico, só precisa assinatura, não precisa reconhecimento de firma. Como é que eu não vou tirar o chapéu para um delegado desse? Vamos lá. Sobre OAB, me foi diligenciado por um advogado que pediram a certidão de quitação da OAB. E me foi questionado, a OAB estaria, Giovanni, sendo fiscal dos cofres da OAB? Perdão, a Polícia Federal estaria sendo fiscal dos cofres da OAB? A Polícia Federal estaria agindo como tesoureiro da OAB? Pessoal, não é nada disso. Você, como comprovante de atividade lícita e não de renda, porque comprovante de renda é provar que o cara tem lá renda. A atividade lícita é que você tem atividade. Eles só querem ver se você realmente está exercendo aquela atividade e por que a certidão de quitação que você puxa online. Você puxa online, então não é dificuldade, você não precisa se deslocar até a OAB.
Puxou online e resolveu tua vida. Vai tirar um CR como advogado, puxa online a certidão de quitação. E não é conferindo se você está pagando a OAB. É conferindo se você não está com a OAB suspensa. Porque você pode ter a OAB suspensa, como vários advogados que eu conheci, e realmente faz sentido. E o cara está lá com a carteirinha da OAB. Você pode estar, por exemplo, com a OAB suspensa porque o Conselho de Ética suspendeu e você se recusou a entregar a carteirinha. Ou você entregou, mas você tem um PDF da carteirinha. Se você pedir essa certidão de quitação, você está comprovando que você está ativo. É só isso, pessoal. É só para ver se o cara não está com a OAB suspensa. É só uma precaução, tá bom? Eu fiz uma pausa para poder ir ao banheiro, a quantidade de água que eu estou tomando não é normal, mas eu aproveitei para fazer um café e faço uma rápida analogia aqui. Tá vendo essa caneca? Ela é do Ministério Público de Alagoas. É uma caneca do GAESF. Me foi dada pelo Dr. Ciro Blatter. Dr. Ciro Blatter é um cara de altíssima energia no Ministério Público. Eu brinco com ele dizendo que ele é o BOP do Ministério Público. Ele faz operações envolvendo dezenas de agentes, ele prende, não quer nem saber, porque muita gente é revoltada, né? Porque só prende pobre, não sei o quê. Ele prende o rico. Ele prende o rico. E como prende? Se cometeu crimes fiscais, ele prende. Não é porque hoje eu considero como um amigo, eu gosto da pessoa dele, eu acho ele um cara muito justo, muito legalista, mas isso significa que ser justo e legalista não é ser bom, é ser justo e ser legal. Vai ter situações que o cara sonegou, sambou na cara do Estado, ele vai lá e vai fazer o papel dele. É por isso que, mesmo sendo amigo dele, pode vir um imposto que for, eu pago revoltado, porque eu sei que isso não tem nada a ver com ele, eu sei onde vai ser aplicado esse imposto, eu sei o que os governantes vão fazer, mas isso não é da função dele verificar, fiscalizar onde o gasto, onde vai ser gasto esse dinheiro. Isso é função do TCU. A função dele é verificar quem está sonegando imposto. Aí chega para mim o imposto, eu fico revoltado com o valor e sabendo que não vai voltar para mim, e eu pago porque eu não quero receber o Dr. Ciro na minha porta 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, e eu sei que mesmo sendo meu amigo, ele iria na minha porta se eu não pagasse os impostos, é por isso que eu pago. Enfim, voltando, é só para vocês entenderem mais ou menos o que é a Polícia Federal. A gente quer que a pessoa seja legalista, que a gente tenha segurança jurídica, e isso significa que o que é isso? É a gente viver numa anarquia, a gente não vou mais precisar seguir a lei. Não, não é nada disso. É você querer seguir a lei, você ter meios de cumprir a lei, você, além de querer, você cumpri-la e você saber que não vai ser prejudicado por isso. É isso que importa. E se não cumprir, vai ser responsabilizado do mesmo jeito. Diligenciamos um pedido de vocês em relação ao MEI. E, graças a Deus, foi pacificado, que eu expliquei. Doutor, o senhor sabe que o MEI não é obrigado a emitir notas fiscais, e o doutor já sabia. É por isso que ele me disse: Giovanni, aqui, e ele me mostrou no manual dele. Ou seja, eu vou diligenciar as coisas que às vezes vocês trazem. Às vezes foi um funcionário desinformado, às vezes é de outra delegacia. Mas ele mesmo já sabia. Ele mesmo, toda vez que eu ia com uma situação, ele já me trazia a solução que ele mesmo já tinha adotado, e a prova disso é o tal do manual, que eu vou explicar o porquê. A câmera está tremendo um pouco porque ele está trocando o cooler. Quando vocês forem comprar a câmera para filmar, se for Sony, lembre de comprar um ar-condicionado, viu, para ela também. O MEI não é para ser exigido nota fiscal. O MEI não tem a obrigação de emitir nota fiscal. Entretanto, se lhe foi exigido, foi um erro, ou não é dessa delegacia, ou se foi, mande só isso aqui que eu vou te falar. As taxas de manutenção do MEI
aquelas que a pessoa paga, que eu não lembro quantos são, tu sabe, cameraman, hoje é menos de R$ 100, 70 e tantos reais. Essas taxas que você tem que pagar mensalmente para manter o MEI ativo é o suficiente, ou a declaração anual. Todo ano o MEI tem que fazer uma declaração do quanto ele vendeu, acho que é isso, para poder ver se ele continua sendo MEI. É o suficiente. Eu não vou nem dizer pacificado, eu não vou nem dizer resolvido, eu vou dizer esclarecido. Eu fui com um problema, o cara já estava com a solução na mão. Padronização, agora vamos falar sobre o tal do manual. Cara, eu vi uma coisa que, diante do que eu vi, se eu dissesse outra coisa aqui que não fosse esse servidor público, esse delegado tem vontade de vencer, não só tem vontade, como eu estou vendo ele agir como outros não agiram, que demonstram uma atitude absurda de tentar vencer. Inclusive, alguns processos demoraram por causa disso. Por se tratar do estado de São Paulo, que tem 250 mil CACs, ele emitiu, por livre e espontânea vontade, isso não veio do Segarme, um manual para cada tipo de operação. E vamos lá, quando ele me mostrou o manual do processo de emissão de CRAF, tem 36 folhas feitas por ele e por sua equipe. Essas 36 folhas não vêm de outros estados, não vêm do Segarme. Foi o cara que teve iniciativa. Meu irmão, como é que eu não vou? Eu fui para lá diligenciar uma coisa, sabendo já que tinha uma pessoa de bem ali tentando vencer, mas eu vi coisa onde o cara está fazendo muito mais para tentar vencer e as coisas, ou seja, diante desses atos que ele está fazendo, a tendência é as coisas se normalizarem e com fé em Deus vão normalizar nas próximas semanas, nos próximos meses, a partir de março. Porque raciocine comigo, um processo de emissão de CRAF, o cara tem um manual de 36 folhas, esse manual é interno, mas eu pude vê-lo e quando eu vi a riqueza de detalhes, eu vi que o doutor, além de tudo, obviamente ele tinha que ser inteligente para passar num concurso de delegado, mas o cara é um crânio, o cara, se ele fizer um teste de QI, ele vai ter no mínimo os 136 de QI que eu tenho, porque, meu amigo, as 36 folhas eram tipo um jogo de xadrez, onde era assim, para essa situação aqui, há essas possibilidades. Você vai exigir isso ou você defere. Se for exigido isso, ele poderá apresentar tais documentos. Esses documentos serão aceitos. Se for exigido tal outro, vocês vão exigir esse completo. Cara, é um quebra-cabeça extremamente. As pessoas que fizeram isso, aí você vê porque que quando uma prisão é feita, por exemplo, pela Polícia Federal, os caras têm um diagrama todinho da vida do criminoso, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, quais foram as intenções, a ligação, eles ligam tudo. É realmente, literalmente, um serviço de inteligência. E pode atender aí, eu vou continuar aqui. No manual do CR, que, poxa, doutor, a gente acabou de falar aqui sobre MEI. Vamos dar uma olhada também no manual do CR. Foi aí que ele me mostrou que já estava lá no manual dos CRs qual é a documentação para tratar sobre MEI. Tinha só 163 folhas no manual que eles fizeram sobre o CR. Então, poxa, os processos atrasaram. O cara estava fazendo o manual. Através desse manual, meu irmão, todo funcionário a partir de agora não vai ficar, doutor delegado, o que é que eu faço? Qual decisão eu tomo? Tá tudo no manual. Todas as possibilidades estão dentro do manual. Isso vai dar uma celeridade absurda aos processos. É o cara tentando vencer. E eu venho trazer essa informação para vocês. Existe manual para todo tipo de processo. Por isso que ele até passou um tempo sem analisar esses processos. O cara estava manualizando.
criando um manual para cada tipo de situação. E só o de CR tem 163 folhas. Só para vocês terem uma ideia da dimensão da carga processual, além de ter em torno de 250 mil CACs no estado de São Paulo, só são 15 delegacias e só nessa delegacia do Dr. Diógenes são em torno de 110 mil CACs. Se cada CAC protocolar 3 processos, são 330 mil processos. Diligenciei questão das armas de uso restrito. A portaria conjunta, né, ela estabelece que tem que ser mandado para o Exército Brasileiro, isso atrasa. É uma situação política, não foi a Polícia Federal quem quis que fosse assim, mas sim, nem o Exército também quis que fosse assim, é uma decisão do governo e só estão regulamentando o que o governo quer, não tem outro caminho a ser feito a não ser eleições, e eles estão padronizando isso da aquisição de uso restrito para ver como é que vai fazer para mandar para o Exército Brasileiro de alguma forma que seja o mais eficiente, o mais célere possível, ou seja, toda vez que o Dr. Diógenes ele não está ali fazendo no automático o processo de pega e manda para o Exército, pega e manda para o Exército, pega e manda para o Exército, ele está vendo alguma forma, e o cara é inteligente, viu? Ele está vendo alguma forma de tentar padronizar ou de automatizar esse envio. Vamos ver aqui, pronto. Já expliquei para vocês exaustivamente que a fila não funciona, e ela não funciona não é de hoje. Ela não funciona desde o Exército Brasileiro. Eu tenho um vídeo gravado quando eu era obeso, eu gordo, mostrando que a fila não funcionava logo no lançamento do Sigecorp. Processos protocolados posteriormente, que foram analisados primeiro e outros não. Expliquei depois de reunião com o Segarme o porquê disso. Tem processos que caem em um analista, processo que cai em outro, então aquele trabalha mais rápido, aquele outro tirou férias. A fila não funciona, mas há um detalhe que vocês precisam saber. Por questão de eficiência, o Dr. Diógenes ele estabeleceu que é muito mais eficiente ele fazer o deferimento por blocos, ou seja, ele separar blocos de processos que sejam semelhantes entre si. Se ele for analisar, por exemplo, só guia de tráfego, vamos lá, não vou botar guia de tráfego porque a análise é praticamente automática. CRAF. Se ele ficar, vou agora definir um CRAF, agora vou analisar um CR, agora eu vou analisar um apostilamento de atividade, agora eu vou analisar uma mudança de dados. O cérebro, querendo ou não, a gente vai ter que se adequar, levar um tempo até se adequar. Não, esse é um outro processo, são outras exigências. É muito mais eficiente e célere você separar os processos por blocos para que você analise só os semelhantes entre si. E é por isso que também a fila ali é um indicativo que não funciona, porque ele vai separar, CRs. Pronto, ele vai juntar todos aqueles CRs para fazer uma análise só, tá com um foco, uma mentalidade em relação à documentação dos CRs e deferi-los todos de uma vez só, o bloco daqueles CRs, e assim ser mais eficiente e mais célere. Então o deferimento é feito por blocos, para que vocês saibam como é que funciona a delegacia dele. Foi uma medida que ele julgou ser mais eficiente, eu também achei, devido principalmente à quantidade de CACs. Vamos lá. Assunto polêmico aqui, Regula CAC. Regula CAC, que é o sistema onde vai ser efetivada as transferências entre CACs. Transferir entre CACs você vai precisar protocolar um processo físico que vai tramitar pelo SEI. Uma vez que o delegado defere, ele precisa ter acesso ao Regula CAC para poder incluir no Sigma, que é do Exército Brasileiro, os dados da arma e emitir o CRAF manualmente. Essa
toda essa burocracia, né? Foi o governo quem fez, foi lá, está eleito e tal, então não tem o que a gente questionar. Não foi inventado nem pelo Exército Brasileiro e nem pela Polícia Federal. Se fosse, eu estaria aqui criticando e questionando, mas enfim, sobre a questão do Regula CAC, voltando, nós temos 110 mil CACs só em uma delegacia, 250 mil CACs no estado de São Paulo. Estão buscando já uma solução. Eu creio que até o fim de janeiro vai estar resolvido, porque é uma quantidade monstruosa de processos. O Segarme nos passou isso, é uma informação pública, que até o fim de janeiro todas as delegacias deverão estar já com seu acesso ao Regula CAC. E aí eles estão estudando também, uma vez tendo esse acesso, uma maneira eficiente e célere de fazer isso. Com certeza vai ser também em blocos, como é feito com o processo. E, enfim, eles estão lá a todo instante buscando uma solução para isso, e vai ser normalizado o Regula CAC até o fim de janeiro, com fé em Deus. Todos os processos que vocês me passaram, já passei aqui para vocês, foi diligenciado um a um, recebi uma resposta de processo por processo, inclusive olha, esse daqui não é nem do estado de São Paulo. Mudança de nível, tem que ter acesso ao Regula CAC, eu já expliquei que vai ser normalizado. Pendências, o que quer dizer? Toda vez que abrir uma pendência, se você entregar o que está ali na pendência, seu processo vai ser deferido. Não vai existir novas pendências, a não ser que você não entregue o que foi pedido. Está com dúvida? Ligue ou vá até a Delearme para perguntar, olha, o que exatamente você quer dizer com essa abertura de pendência. Até para que o delegado veja se algum funcionário, de repente, não está se expressando de uma maneira clara, que eu acho muito difícil, porque eu vi o manual, mas às vezes o cara pode não estar seguindo o manual, aí você reportando, está ajudando a melhorar para todo mundo, inclusive para você mesmo. Acho que não vai ser o caso, mas enfim, as pendências abertas pela Delegacia de São Paulo, ele me mostrou que elas vão ser o mais objetivo possível, mais objetiva possível. Chegou aquela pendência, entregou aquilo, o processo vai ser deferido. Mas está em análise, está demorando para ser deferido, até agora não aconteceu nada. É porque está lá no bloco para ser deferido, vocês precisam ter paciência. Nós tivemos, desde que a Polícia Federal assumiu a nossa função lá nessa delegacia, que cuida de 110 mil CACs do Dr. Diógenes, 5.500 processos analisados. 5.500 processos analisados. Desses processos analisados, 2.900 já foram deferidos. E os outros, alguns pendenciados, a grande maioria pendenciados. Qual é o grande motivo do pendenciamento? Comprovante de atividade lícita. Esse é o fator número 1 do pendenciamento. Porque as pessoas precisam entender que você precisa comprovar que você tem uma atividade lícita, que você não está desocupado, que você não está sem qualquer atividade na sua vida. E, por fim, vamos lá, encerramento agora. Minha voz já foi embora. Acorde para a vida. Isso é o ano do juízo final. O CRAF de todo mundo que foi emitido no governo anterior vai vencer em julho desse ano de 2026. O governo, acho que estava esperando que a Polícia Federal fosse perseguir a gente. E a Polícia Federal, a verdade é essa, ela está sendo extremamente legalista. Basta que você também faça a sua parte. Se você se julga um homem de bem, se você se julga uma pessoa cumpridora da lei, e se você se julga que não gosta de responder processo criminal, é bem simples.
Basta que você cumpra a lei. Desde o começo do ano de 2023, eu venho tentando ser luz para vocês e explicar para vocês qual é o caminho a ser seguido para quem quer se manter legal. Eu não estou aqui estimulando ninguém a parecer legal, jamais isso. Mas eu estou ensinando qual é o caminho a ser percorrido porque a legislação vem mudando loucamente. E ela às vezes muda e vem de uma forma que não era o esperado, que não era o que era para acontecer. Então precisa ter alguém para traduzir para o cidadão de bem que está perdido nesse mundo cheio de legislações. Hoje você é CAC e você tem muito cacique para pouco índio. Você tem uma portaria do Exército e uma IN da Polícia Federal para regulamentar você, fora inúmeras outras legislações inferiores ao decreto. Eu estou aqui só para tentar traduzir a regra para quem quer segui-la. E eu queria explicar para vocês que hoje o sentimento que eu tenho, principalmente conversando com o Dr. Diógenes, é que ninguém vai ser perseguido. E o que é ser perseguido? É você cumprir a lei, cumprir a norma e o órgão, o Estado te sacanear. Talvez fosse isso que os políticos esperavam, mas a Polícia Federal ela tem peito, ela está mostrando que ela tem peito, não à toa ela reconheceu a validade decenal dos nossos CRs, porque era de competência dela, o CRAF não é, o CRAF é assunto de decreto, o CR era assunto de legislação inferior ao decreto, e a Polícia Federal mostrou que não, entendo aqui um ato jurídico perfeito, direito adquirido, e estou reconhecendo. Então, ela tem uma autonomia. E graças a Deus, em relação ao nosso esporte, nós estamos tendo segurança jurídica muito mais do que tínhamos no Exército Brasileiro. E lembre-se, seja grato, porque não era essa a intenção do governo. A intenção era usar, provavelmente, a Polícia Federal ou para nos perseguir, ou talvez o governo quiser, até eu deixar também essa possibilidade aqui, né? Talvez o governo só quisesse ter mais controle sobre nós. Enfim, hoje ele tem mais controle, porque a Polícia Federal ela sabe de tudo, não tem como você esconder nada dela, mas o principal é isso, nós não seremos perseguidos. Basta que você cumpra a lei, que você revalide seus documentos dentro do prazo legal, que você tenha habitualidade em dia, que você não abandone seu clube de tiro. Ou seja, eu estou te pedindo para você fazer o que é seu dever, sua obrigação, e que se você for um CAC, você faz com o maior prazer do mundo. Espero que vocês entendam que é isso que realmente importa. Nós temos segurança jurídica, graças a Deus não seremos perseguidos. Lembre-se de curtir, se inscrever, compartilhar. E aqui eu deixo meu agradecimento ao Dr. Diógenes por me receber tão dignamente, enquanto instituição, abrir as portas da sua delegacia e eu ver todos aqueles servidores, dezenas de servidores ali, empenhados em tentar prestar um bom serviço à sociedade. Fiquemos todos com Deus e até o próximo vídeo.